Zenit se reúne com o staff de Pedro e assina a proposta de 25 milhões de euros. Mas afinal, quanto vale o atacante do Flamengo? Fala meu povo, fala minha pova, chegando na área com mais um vídeo do canal do Manifesto Rubro-Negro. Vamos trazer todos os detalhes de mais um time querendo a contratação do atacante Pedro, mas além de informar, o intuito do vídeo é trazer as tendências do mercado na última janela e comparar as últimas negociações de atacantes mundo afora, na Europa e no mundo árabe. Será que 25 milhões de euros está bem pago pelo Pedro? O Flamengo poderia pedir mais? Poderia aceitar menos, que estaria saindo em vantagem? Quanto o mercado avalia o Pedro? Então vamos trazer todas essas informações no vídeo de hoje, mas antes disso eu vou te pedir, obviamente, dá uma moral para o seu amigo, senta o dedo no like aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho do Manifesto aí para você não perder nenhuma novidade, muito conteúdo, e aqui no Manifesto você fica super bem informado todos os dias sobre o Mengão. Então dá essa moral para o seu amigo, que você assim não paga nada e ajuda demais no fortalecimento e no crescimento do nosso trabalho. Então agora, bora parar de enrolação e vamos para o vídeo. De acordo com o GE, o Zenit fez uma consulta pelo atacante Pedro, se reuniu com o staff do jogador recentemente e acenou com a possibilidade de oferecer 25 milhões de euros na contratação do atacante para tirar o jogador do Flamengo, cerca de 133 milhões de reais na cotação atual. O Pedro, que vive momento de insatisfação no clube porque não vem sendo muito utilizado, não tem um bom relacionamento com o técnico Jorge Sampaoli, e isso tudo repercute lá fora, e o Zenit fez essa primeira consulta pelo jogador. A proposta oficial ainda não chegou, o Zenit fez essa consulta ao staff para saber as condições, mas no Flamengo ainda não chegou nada de oficial, e o Flamengo já tem a decisão tomada. Não vai facilitar o negócio, não vai facilitar a venda do Pedro, principalmente em uma negociação com o Zenit, que recentemente enrolou o Flamengo bastante na última janela nas negociações do Claudinho e do Wendel. Então o Flamengo está muito insatisfeito com a atitude do clube russo na última janela por esses dois jogadores e não vai facilitar qualquer negócio. E pelo Pedro também a decisão já é tomada, já é sabido que o Flamengo também não facilitaria, independente do clube. Recentemente o Pedro esteve na mira do Al Hilal, o Tottenham fez uma primeira sondagem pelo Pedro, o Benfica também fez uma sondagem pelo atacante do Flamengo. O Flamengo já tem essa posição de não liberar o atacante facilmente. A multa do Pedro gira na casa de 100 milhões de euros. O Flamengo também tem ciência de que essa proposta nesses valores jamais chegaria, mas fará jogo duro e tentará receber o máximo pelo jogador, se é que vai negociá-lo. Se chegar uma proposta muito proveitosa, o Flamengo negocia. Se não, não tem interesse, até por conta da situação financeira que o clube vive atualmente e pela importância do Pedro no elenco. O Pedro, vale lembrar, foi um dos principais jogadores da reta final da temporada de 2022, foi para a Copa do Mundo, se valorizou indo para a Copa do Mundo, é o atual artilheiro do Flamengo na temporada com 27 gols marcados. Então, independente dessa situação do atacante com o técnico Jorge Sampaoli, ele é muito bem visto pela diretoria. Mas, afinal, quanto vale o Pedro? 25 milhões de euros. Tá bem pago? O Flamengo pode receber mais por esse jogador? Seria menos? Quanto que o mercado avalia o atacante? E esse é o intuito do vídeo de hoje, esses dados que a gente vai trazer aqui agora e comparar com negociações recentes da mesma posição. Nessa janela, alguns jogadores da mesma posição do Pedro foram negociados e a gente vai comparar para saber se os níveis da proposta do Zenit, se de fato acontecer nos 25 milhões de euros, estariam bem pagos pelo atacante do Flamengo. Bora comparar esses números aqui agora. Se liga aí. De acordo com o Transfermarkt, que é um site especializado em mercado da bola e renomado no mundo todo, o Pedro é avaliado em 22 milhões de euros. Então, a partir daqui, a gente pode ter uma base de como o mercado olha para esse jogador do Flamengo. E é interessante notar a evolução do valor de mercado do Pedro. No início de 2022, o Pedro era avaliado em 10 milhões de euros. Depois teve um pequeno reajuste, passou para 12, e depois daquela reta final espetacular de temporada que ele teve com o Flamengo,
levando o Flamengo aos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, e também a convocação dele para a seleção brasileira para jogar a Copa do Mundo, a valorização dele foi muito grande, de quase 100%. O valor de mercado dele saltou de 12 para 20 milhões de euros. E no início desse ano houve mais uma pequena valorização, que ele passou de 20 para 22 milhões de euros. Então esse é o valor de mercado do Pedro de acordo com o Transfermarkt. Se a gente for comparar e olhar negociações recentes de jogadores da mesma posição do Pedro, é possível fazer comparações até um pouco distantes, mas umas mais realistas. Por exemplo, Vitor Roque e Endrick foram vendidos a Barcelona e Real Madrid por 70 milhões de euros. Porém, são jogadores que não dá para comparar devido à diferença de idade. Os dois têm 17, 18 anos, enquanto o Pedro tem 26. Então, tanto o Vitor Roque quanto o Endrick têm um potencial de evolução e um potencial de retorno muito maior do que o atacante do Flamengo. Porém, um jogador que é totalmente plausível a comparação é do Arthur Cabral, que foi negociado da Fiorentina para o Benfica. O Benfica pagou 20 milhões de euros para tirar o Arthur Cabral da Fiorentina e pode pagar mais 5 em bonificação, ou seja, a negociação total pode chegar ao valor dos 25 milhões de euros, que é justamente o que foi acenado pelo Zenit para tirar o Pedro do Flamengo. Se a gente for olhar para o mercado árabe, qualquer análise um pouco mais lúcida e embasada deixa de ser plausível, porque os valores lá fugiram completamente da realidade. O Al Hilal, por exemplo, para tirar o Malcom do Zenit, pagou 60 milhões de euros. Para tirar o Mitrovic do Fulham, pagou 52 milhões de euros. Então são dois jogadores que foram muito importantes para os seus clubes, porém o mercado avaliava eles num valor bem menor. Então, como eu disse, qualquer análise um pouco mais embasada nas contratações do mundo árabe não podem ser feitas porque de lá fugiram da realidade. Os valores impostos por contratações dessas equipes estão fora daquilo que o mercado estava mostrando recentemente. E seguindo as tendências de mercado, deixando de lado gostos pessoais, o Pedro de fato se encaixa nesses valores, entre 25 e 30 milhões de euros. Agora é ver se o Zenit vai oficializar essa proposta e qual decisão que o Flamengo vai tomar. Mas aí eu deixo para vocês também opinar. Deixa aí nos comentários quanto vocês acham que vale o atacante Pedro. Os 25 milhões de euros, se chegassem hoje, vocês aceitariam essa proposta? Fica aí a pergunta para vocês, deixa aí nos comentários para a gente discutir por aqui. Se você chegou até aqui, eu te peço mais uma vez, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e qualquer outra informação que surja, eu trago para vocês aqui no Manifesto Rubro Negro, beleza? Agora eu vou nessa, valeu, abraço, saudações rubro-negras, fui!